Olá, boa noite. Seja bem-vinda a essa live. Seja bem-vindo. O corpo grita as dores da criança ferida. Seja bem-vinda ao programa Viva Sem Dor nas Costas. E hoje é a live. Olá, Daniele. O corpo grita as dores da criança ferida. Hoje eu vou falar então dessa relação das dores do corpo com essa criança ferida, as dores da criança que não foram ditas, foram caladas e o corpo traz em forma de dores. O corpo grita as dores da criança ferida. Eu sou Rosi Miranda, seja bem-vinda. Eu trabalho há mais de 30 anos, ajudo as mulheres, as pessoas a aliviarem as dores do corpo e da alma, as dores das costas. Seja bem-vinda. Me fala aí como que é, se você teve uma criança feliz, se a sua criança foi ferida, se você tem dores aí no seu corpo. Comente aí comigo se você tem alguma dor e se você relaciona essas dores do seu corpo a alguma doença que você tenha e se você relaciona com essa infância, com a sua infância. Pode comentar aí, falar comigo. E muitas pessoas dizem assim: ah, é bobagem isso, imagina, isso é de agora mesmo, né? Ou fui eu que me machuquei, isso não tem nada a ver com a minha infância, mas a gente sabe e observa que as doenças graves, as dores de difícil melhora, difícil solução, tem relação com essas feridas da infância, do que a criança sofreu, dos traumas sofridos. Então, se você está aqui comigo sempre e deve estar perguntando de novo, a Rosi falando da criança. Então, por quê? Porque amanhã é o dia da criança e eu achei importante a gente trazer esse tema aqui. E porque é importante mesmo essa relação, se a gente vai no Google lá e põe lá dores crônicas, doenças graves e traumas da infância, tem mais de 900, quase 1000, né, respostas lá, a gente pesquisa. Então isso é importante. E o que acontece então que com essa pessoa, né? O que acontece com essas pessoas que guardam essas lembranças para si, as 7 chaves, ou não se lembram de nada? Né? Que as pessoas falam assim: ah, a criança esquece tudo, né? A criança não se lembra. É verdade, né? Quando ela fica adulta, se ela teve um sofrimento infantil, ela apaga da memória de lembrança, mas o corpo guarda tudo. O corpo retém toda essa informação, essa memória, está vivo no corpo. Então o corpo expressa isso. Né? Muitas pessoas então enfiam no trabalho, vão estudar muito, ou em bebidas, em drogas, em medicamentos e muitas cirurgias para não olhar para essa dor aí, né? É uma dor às vezes intensa e ela fala: tá tudo bem, o negócio é agora, eu quero ou apagar isso, eu quero viver com uma alegria, eu quero trabalhar muito, estudar muito, não quero olhar para isso. Mas o corpo se lembra e aí ele traz essa memória viva aí, em forma de dores, em forma de doença. Então me conte aí se você passa por isso, se você associa alguma dor que você tem agora com a infância. E muitas vezes é inconsciente, né?
Então a pessoa fala: não, eu tive uma infância boa, mas e o que a criança sentiu? Porque a gente, como adulto, vê de uma forma, mas como é que a criança sentiu? Como a sua criança sentiu? Né? Quando a criança não é atendida nas necessidades dela, afetivas, físicas, né? Porque às vezes as crianças são muito atendidas nas necessidades básicas, físicas, de escola, de ensinamento, de educação, mas afetivamente, né? Ou os pais sempre acham que dão os melhores para os filhos e a gente não está aqui para julgar os pais, não é isso. É para falar de como você recebeu esses cuidados dos pais, como você, a sua criança recebeu, né? Como ela sentiu com esses pais. Não é julgar os pais. Os pais acham que dão os melhores e eles dão o melhor que eles podem, né? Mas como é que a sua criança sentiu? Então, o nosso adulto, ela traz essa criança viva. Essa criança é viva dentro de nós. E essa criança move o nosso adulto, move para as escolhas, move nas sensações. Então, se essa criança não é ouvida, ela não é acolhida, essa dor da infância, o corpo vai expressar isso, vai gritar com doenças graves ou com uma doença vem, ela toma um remédio, melhora ou sara e vem outra doença, até que vem uma doença grave e ela para de trabalhar. Ela não pode mais trabalhar, é impossibilitada de trabalhar. E daí ela pensa, ou sente muita raiva, né? Muitas pessoas sentem muita raiva quando adoecem, quando o corpo grita. Em vez de ela acolher isso, olhar para isso com carinho, não, fica com raiva. Ou claro que uma dor, né, quer solucionar logo, mas o que mais impacta as pessoas, que impacta muito, é o parar de trabalhar, o parar de locomover, né? Não ter o que ela tinha antes. Então, aí ela começa a olhar para isso de uma forma com carinho ou de uma forma com fuga. E se ela foge, isso piora ainda mais. Então, por que é importante olhar para essa criança ferida, para essas dores da infância? Porque é quando a gente cura essa criança, essas dores dessa criança, que o adulto vai melhorar, que essa dor vai passar, né? E por que eu sei disso? Porque eu trabalho há mais de 30 anos, né, atendendo pessoas, 99% dos meus pacientes são mulheres, e elas trazem isso. As pessoas que têm dificuldade de melhorar a dor, quando elas começam a expressar essa dor da criança, tomar consciência, aceitar essa dor da criança e tomar consciência, expressar essa dor da criança ferida, as dores físicas melhoram. Então, eu tenho muitos relatos para compartilhar e eu também senti em mim, né? Às vezes, coisas que eu achei que não, que nem era traumatizantes e a minha criança ficou traumatizada. E quando eu pude expressar esses sentimentos, veio a memória da criança, né? A dor que eu estava sentindo passou. Então, isso é real e nós temos inúmeros estudos aí, temos livros falando sobre isso e as pessoas, isso é verdadeiro. Então, isso é muito importante. É importante entrar em contato aí com essa criança. E é difícil? Às vezes é muito difícil, principalmente quando a infância foi muito difícil, né? Muito sofrida. Então, ou se cria uma ilusão que foi maravilhosa essa infância, que eu brinquei, que eu tive cuidados ou de uma avó, ou do pai, não da mãe, enfim. Mas a criança, ela sente, ela guarda no corpo do adulto, está tudo essas informações, essa memória está tudo aí contida.
E a cura passa por esse caminho de abrir o coração, de soltar todos esses sentimentos da criança. Olá, Célia, boa noite, seja bem-vinda. Então, me fala aí se você sente isso, põe nos comentários. Se você quer falar comigo, pede aí que você participar por vídeo. Se você quiser conversar comigo. Olá, Silvia. Então, é importante, né, ouvir essa criança, olhar para os sentimentos dessa criança que a gente foi um dia, porque ela está viva, a gente vai ficar bem velhinha, essa criança está viva. E às vezes eu atendo senhoras de 70 e poucos anos que ainda têm essa dor, que ainda esperam o amor da mãe, que a mãe seja diferente, né? Então, é isso. O importante é a gente olhar para essa criança e aceitar esse sentimento da criança e acolher a nossa criança. E amanhã é Dia das Crianças. E você já pensou que presente é que a sua criança quer? Já pensou sobre isso? O que é que a sua criança deseja amanhã? A nossa criança interior é que nos dá criatividade, então, que nos dá alegria. Então, o que você gostaria, o que a sua criança gostaria de receber amanhã de presente do Dia das Crianças? Você já pensou nisso? Então, comece a pensar aí. Se houve algum presente que você não recebeu, que a sua criança não recebeu e você gostaria, essa criança ainda sente falta disso? Como é? Me diz aí. Então, esse é o caminho, né? Então, se eu não entrar em contato com essa criança, então, o que acontece? Bom, tem esse caminho e tem o caminho do sofrimento. O que você acha que é melhor, né? Se encher de medicamentos, cirurgias, ou começar a ouvir essa criança, ou olhar para a sua infância. Que caminho que é? Expressar o sentimento dessa criança. Ah, eu não tenho com quem falar. Boa noite, Silvia. Eu não tenho como ir para uma terapia ou como pagar uma terapia. Então começa a escrever. Começa a escrever aí. E você vai sentir essa mudança dentro de você. Então, eu me lembro muito de uma pessoa que eu atendi muitos anos atrás e ela me falando do quanto ela tinha sofrido na infância, que os pais, o pai e a mãe, tratavam ela como uma escrava. E aos 14 anos, então, ela fugiu de casa. E aí na terapia, quando ela começou a falar dessas dores, das surras, o quanto era sofrida a infância dela, ela começou a modificar. Então, ela tinha hérnia de disco, fibromialgia, depressão, hipertensão arterial. Então, ela tinha muitas dores e patologias aí, né? E passava por muitos médicos. E à medida que ela foi falando dessas dores, foi expressando esse sofrimento, as dores físicas foram melhorando, diminuindo, ficaram mais localizadas, porque ela tinha uma sensação de estar sendo quebrada, de desmaio, de tanta dor, e foi diminuindo, diminuindo. E ela foi modificando a vida. Então, a relação com o filho modificou, ela tinha muitas dores nas mãos, então ela estava 2 anos sem trabalhar e ela começou a fazer artesanato, porque passou as dores das mãos e dos braços, ela começou a fazer artesanato e vender. E ela descobriu ali uma nova profissão, uma profissão que dava prazer, né? Então ela foi tendo criatividade. Conforme vai curando a criança, a pessoa vai se sentindo mais viva, tendo
sentido, a vida tem mais sentido, a pessoa, além das dores físicas diminuírem, né? Claro que tem o trabalho junto, né? De movimentos, de massagem, de automassagem, enfim. Também tem o trabalho e ela tomava os medicamentos que ela já tomava há mais de 2 anos, né? E não tinha resultado. E aí começou tudo a ter resultado. Então ela tem mais alegria na vida, ela descobriu uma nova profissão, prazer, ela conseguiu modificar as relações, então dar limites para o ex-marido, para a mãe e as irmãs que a maltratavam muito. Olá, Eliane. Então, a vida dela mudou. Então, quando a gente acolhe esse sofrimento da criança e começa a expressar, né, verbalmente, porque é um sofrimento calado. Muitas vezes essa criança foi impedida de falar e foi para a vida adulta, casou cedo, continuou sofrendo, né? Ou foi para uma profissão, trabalhar muito, estudar muito. Enfim, cada um tem um recurso aí para sobreviver, né? Para não sentir essas dores, essa ferida da criança. Mas quanto mais foge de olhar para isso, mais as dores do corpo, as doenças se agravam. Então, esse é um caminho de sucesso para alívio das dores e para o novo mundo, né? Um mundo de mulheres sem dor. E como que você sente? Isso faz algum sentido para você? Se você quiser falar comigo por vídeo, dá um alô aí e para você conversar comigo. Como é isso para você? Hoje eu esqueci minha água, tô com sede. Então, e quando começar isto? Então, quando é que a gente vai começar isso? Vamos deixar para depois, quando eu puder pagar uma terapia, eu não quero olhar para isso. Não, vamos começar agora. Por quê? Porque o benefício é seu, né? Esse é um caminho para viver sem dor e para viver com alegria, é acolhendo essa criança e expressando o sofrimento dela. Então vamos começar hoje. O que você pode fazer hoje, então? Então eu vou pedir que você feche os olhos e faça uma visualização. Imagine aí a sua criança. Tem uma lembrança da sua criança, a primeira lembrança que vem da sua infância, seja boa ou ruim. Então, você fecha os olhos um pouquinho e traz essa criança na sua mente. E você olha para essa criança e essa criança, a sua criança, vai perceber que você está olhando para ela. Você adulta olha para essa criança e ela percebe. Então, você abre os braços, você adulta abre os braços e essa criança vem correndo até você. Ou se ela não vem até você, você vai até ela. Traz essa imagem na sua mente. E se essa criança tem medo, você vai devagar, dá um passo, depois outro. E você vai de braços abertos, um contato com os olhos, com o olhar, olhando para ela. Ou ela vem correndo e te abraça, ou você chega até ela e dá um abraço e a pega no colo. É um encontro com a sua criança. E você sente isso um pouquinho dentro de você, no seu coração, esse encontro. E diga, eu sinto muito por não ter te visto antes, não ter olhado para você antes, não ter abraçado você antes. Eu sinto muito não ter te encontrado antes, mas agora eu encontrei você. E agora eu cuido de você.
Eu te amo muito, minha criança. Eu acolho você, eu vejo você. E está tudo bem. E sinta aí no seu coração se chega alguma emoção. Esse encontro é muito importante. Se chega alguma emoção, acolha essa emoção, não brigue com a emoção. E diga para a criança: que bom encontrar você. E devagar vai abrindo os olhos, percebendo como você se sente depois desse encontro. Como é seu coração? Como que tá aí seu coração? E uma coisa muito importante é observar os seus sonhos. Então, faça isso antes de dormir, esse encontro com a sua criança. E amanhã, no Dia das Crianças, o dia da sua criança, o dia de todas as crianças, você vai dar um presente para sua criança. Vai brincar. Eu não gosto de brincar. Vai achar um jeito de brincar. Olha para sua criança. Às vezes ela nunca pôde brincar. Às vezes ela começou a trabalhar tão cedo ou era tão triste, não é? Ou não tinha ninguém para brincar. Então você vai brincar com ela. Vai para um parque, convida uma amiga. Se você tem filhos, sobrinhos, brinque com eles, com essas crianças. Mas brinque com a sua criança. Leve ela para passear, né? Que ela gosta de tomar sorvete, pirulito, né? O que é? Então amanhã é o dia da sua criança e você, se você nunca olhou para ela, comece a olhar hoje e perceba o seu sonho hoje, depois desse encontro. E faça mais vezes e perceba os sonhos. Os sonhos nos traz muita cura, muitas mensagens. E um dia eu sonhei com um bebezinho, era um bebezinho bem pequeno e ele estava sozinho no berço e era um bebê lindo, uma menina linda. E no sonho ninguém olhava para essa menina, para esse bebezinho. Eles tinham uns 6 meses, 5, 6 meses no meu sonho. E ninguém, era muita gente na casa, mas ninguém olhava. E eu fui lá e peguei essa bebê no colo. E eu sentia o cheiro desse bebê. No meu sonho, eu sentia o cheiro do bebê que eu peguei no colo. E eu acordei com aquela sensação. E eu fui pensar sobre o meu sonho. E eu senti que eu estava sonhando com o meu próprio bebê, né? Essa lembrança que eu tenho no meu inconsciente desse bebê que não era olhado, né? Sozinho, muito sozinho. E esse sonho foi uma grande cura para mim. Então, isso nos deixa mais vivo, uma sensação de alegria quando a gente acolhe a criança. Então, se você não observa os seus sonhos, comece a observar os seus sonhos. E aí me fala aí um pouco como que é essa criança dentro de você. E você tem alguma dor, alguma doença, e você associa ou você não associa? Você acha que não tem nada a ver? Me diga aí. E me fala como que é que você sentiu esse encontro. Pode me dizer aí, escrever, se você quiser falar comigo pelo vídeo. Então, muitas pessoas acham que é um caminho muito difícil olhar para a criança. Então, vamos esquecer disso, né? Deixa isso para lá, não tem nada a ver. Mas não é. É um movimento que cura, que traz alegria. Silvia, muito a ver, sim. Que bom. Então, aconchegue a sua criança para sentir mais viva, mais alegria. E eu tenho convidado as mulheres, né? Vamos viver sem dor.
um mundo novo, venha para o mundo novo de mulheres sem dor. E como é que se começa? Aí as pessoas falam, isso é impossível, um mundo sem dor. Não, não é impossível. É possível. E começa por onde? Por mim, por você, por cada um de nós, cuidando da nossa criança, de todas as crianças. Então, amanhã é o Dia das Crianças. Vamos cuidar de todas as crianças. Vamos cuidar das crianças que estão próximas, os sobrinhos, os filhos, os netos e das crianças que estão distantes também. Vamos olhar para essas crianças e as crianças dentro de cada adulto, né? Se a gente começa a olhar para esses adultos que têm tanta tristeza e tanta dor, né? E eu costumo dizer que o adulto não é vítima, a mulher adulta não é a vítima. Quem é a vítima é a criança que vive dentro dela. Então, para a mulher adulta se conectar com esse adulto, olhar para a criança, é a criança que é a vítima. O adulto pode se defender, o adulto pode correr, o adulto pode cuidar da sua dor, pode buscar alguém para ajudar, alguém para conversar, né? Pode buscar ajuda. Hoje a gente tem, com as lives, eu estou aqui e tem os movimentos que eu estou deixando, as meditações, inúmeras possibilidades de ajuda. Então, você é adulta, então você toma essa responsabilidade por você e cuida da criança. Porque quem sofre é a criança dentro de você, que traz essa dor para o adulto. Então, quando a gente cuida do nosso adulto, a gente cuida dessa criança também, dentro da gente, né? Então, qual é o autocuidado que você pode ter? De olhar mais para você, da tua necessidade, cuidar, tomar um momento para você, né? De você meditar, de você tomar um momento que é só seu, com suas amigas, ou de se divertir, de brincar, né? Não é embebedar, não é isso. Isso não traz alegria, pode trazer no momento, mas depois passa e depois vem dor, né? Então é proporcionar a você momentos de alegria que vai te fazer bem, que vai fazer bem para o seu corpo. Isso é cuidar de você. Não é isso? E como é cuidar da criança? Como é olhar para a criança? Se é muito difícil, busca ajuda. Busca a ajuda de um terapeuta, de uma amiga, ou começa a escrever também a sua história da sua criança, né? Tem trabalhos aí maravilhosos de autobiografia, biográficos que chama, né? Que eu já fiz também. É um encontro com você. Então, nós temos muitas possibilidades de encontrar com a nossa criança e de curar essa criança. Então, essa visualização é o momento de cura. E outras meditações que eu tenho deixado aí, né? De você mostrar para essa criança o quanto você já cresceu, o quanto você já conquistou, que ela sofreu, mas não é só dor. Então, se você tem dor, você não é a dor. Eu tenho visto muito as pessoas, né, canais aí, com pessoas com fibromialgia, que elas se colocam como a própria dor, mas eu digo, não entra nisso, você não é a dor, você está com dor agora, mas essa dor vem lá de trás. Não assume que você é a própria dor, não entra nisso. Você pode se curar, você pode curar a sua criança. E quando a gente faz esse movimento, o nosso corpo, ele faz um movimento de autocura também. Quando a gente começa a olhar para essa criança e começa a expressar essa dor infantil que nunca foi expressa. Então é como se a gente tirasse, descolasse aquelas placas,
né? Como placas de tristeza, placas que dá dor. Então imagina aquelas placas como de pequenas pedras, assim, folhas. Você vai tirando toda essa sujeira, vai limpando isso. E você encontra aí dentro o sentido da vida e a alegria de viver. E as dores físicas vão diminuindo. Os tratamentos vão fazendo efeito. Se você tem uma doença grave, às vezes a doença não cura, mas um medicamento que não fazia efeito, um movimento que você tentava aliviar não fazia efeito, né? Às vezes você fazia movimento, só piorava, que acontece muito com as pessoas de fibromialgia, né? Às vezes. Então, mas que movimento você tem que fazer para se curar? É o movimento do encontro com a sua criança ferida. Esse movimento é de cura. Então, vamos fazer mais vezes esse encontro com a criança. E o dia que você estiver com muita dor, muito triste, você vai visualizar essa criança aí, lembrar, trazer uma lembrança da sua criança e dar esse abraço na sua criança. Experimente fazer isso. E experimente também validar o sofrimento, não negar. Porque às vezes os adultos falam assim, que besteira, menina, não chora, que bobagem, né? Não valida o sentimento da criança. Isso já vai passar. Para que sentir raiva? Que isso? Não é para que chorar? Não, valida o sentimento. Mas você não é só dor, você não é a doença, você está com dor, está doente. E vem de lá de trás, por isso que é tão importante falar, porque a causa primária das doenças graves, das dores de difícil melhora, está lá na ferida da criança. Então é só colocar lá no Google, que hoje eu coloquei só para ver lá, pesquisar, eu tinha quase 1000 artigos sobre isso. Então isso é verdade, né? E esse é um movimento para você melhorar, para você curar. E que amanhã seja um grande dia de alegria, né? Que você brinque com a sua criança, brinque com outras, olhe para as outras crianças. Tem muitas pessoas, né, que vão nos parques ou vão encontrar outras crianças em abrigos, enfim, em locais, em escolas que tem em creches. Então faça isso também. Leve a sua criança para brincar com outras crianças, né? E vamos olhar mais para as crianças, cuidar mais das crianças, validar os sentimentos da criança. E tem pessoas que se sentem ameaçadas às vezes quando a criança está com raiva. Não, né? A criança sente raiva. Raiva é um sentimento natural do ser humano, né? E eu sou adulto, a criança é pequenininho, então vai passar, né? Essa raiva vai passar, não é? Vai passar, a raiva não vai me matar, a raiva da criança não vai me machucar. Tá tudo bem, vai passar, né? Dá limites para as outras crianças. E para sua criança mostrar também que não é só dor. Se você chegou até aqui, não é só dor. Você tem uma força de vida dentro de você. E quando você se abraça, você se cuida, você fortalece, vivifica essa força de vida que tem em você. Então, se você tem uma doença grave, muita dor, você não é só isso. Você não é a dor, você não é a doença. Você tem uma força de vida que às vezes está apagada aí. E o encontro com a sua criança vai dar vida, vai aumentar essa energia de vida aí que tem em você. Então vamos fazer esse movimento, vamos começar por hoje com você. Amanhã se presenteie, abrace você mesmo, e você mesma. É isso. Um grande
Beijo para você, e esse é um caminho de luz e de cura, não só sua cura, minha cura, mas a cura do mundo, quando a gente cuida das crianças. Um beijo, feliz Dia das Crianças para você e para todos. Um beijo.